treinar até a falha do jeito certo, para que você possa ter mais resultados. Esse é o tema da nossa super live de hoje, onde você vai aprender, primeiro de tudo, o que é a falha, os tipos de falha, porque não é só um tipo de falha, a gente vai ver qual que é melhor para que você utilize. Nós vamos aprender se é necessário mesmo treinar até a falha para ter resultados e caso seja necessário, você vai aprender em quais momentos utilizar. Independente se você treina no ambiente como o meu aqui, que é uma academia, ou se você treina em casa. Porque o seu músculo não sabe se você está na academia ou se está em casa, mas o seu músculo, ele sente o estímulo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Seja muito bem-vinda, essa é a live número 5 do aquecimento para o Desafio Definição 30+, que começa agora, na segunda-feira. Segunda, terça e quarta é o nosso desafio. E esse desafio, ele serve para que você, mulher, possa ter resultados em definição muscular ainda esse ano, perdendo barriga, ganhando massa muscular, se olhando no espelho e vendo o seu corpo diferente, o seu corpo mais musculoso, mais definido, ainda esse ano, independente de onde você vai treinar e independente da sua experiência de treino, se você é iniciante, intermediária ou avançada. Até porque tudo isso que eu passo serve para mulheres reais como você. Deixa eu me apresentar aqui, caso você nunca tenha visto uma live minha ou um conteúdo meu. Meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online e eu ajudo mulheres reais a ficarem mais bonitas, peladas. E eu gostaria de saber de você aqui, se essa é a sua primeira live aqui, se você já participou de outras lives em outros momentos, se você está aqui pela primeira vez nesse intensivão, aqui nesse aquecimento de lives para o desafio, e quero saber se você está inscrita no desafio também. O desafio ele é gratuito, você pode se inscrever comentando desafio aqui embaixo, que eu te envio o link de inscrição no seu direct, ou você pode tocar no link do meu perfil para fazer a sua inscrição gratuita. Vamos lá, quero saber aqui, sim, minha princesa, acho que essa frase não foi para mim, né? A Juju Menezes, estou vendo todas as lives e quero virar cascuda. Importante você falar, Ju, para virar cascuda apenas no dia 17 de setembro, que eu abro vagas para quem estiver ao vivo comigo no dia 17 à noite, vai ter uma condição muito especial. Eu tenho certeza que você vai querer estar ao vivo. Então se programa já para semana que vem, participar do desafio e estar ao vivo comigo na quarta-feira, dia 17. Vamos lá. Seguinte, todo mundo sabe aqui o que é treinar até a falha? Todo mundo sabe o que é essa falha muscular? Já experimentou verdadeiramente? Tem gente que acha que sabe o que é e acha que já experimentou, mas nunca experimentou. Você já experimentou verdadeiramente o que é isso? Escreve aqui para mim nos comentários, porque eu quero ver qual que é o seu conhecimento dessa tal de falha. Todo mundo fala sobre isso, né? Ah, vou treinar até a falha, fiz 4 de 15 até a falha. As pessoas não têm muita noção do que elas estão falando. Eu quero saber aqui o seu nível de conhecimento com toda a sinceridade. Aqui ninguém vai ser julgada. Fala para mim se você sabe, tem certeza realmente o que é falha. Olha, a Mila tá por aí de novo. Muito bom dia, Mila. Ou boa tarde. A Bia eu sei, né? A Bia, como é que a Bia não vai saber, né? A Mila também, como é que eu vou desconfiar delas, essas minhas cascudeusas aqui que tiveram resultados absurdos. Importante, tá? A gente vai ver tudo isso aqui em detalhes. Vamos ter parte prática hoje também. Só que a gente precisa entender. Primeiro, o que é a falha? Para que você entenda de uma maneira fácil, quando você vai fazer uma série de musculação, você pega um peso, pode ser o peso do seu corpo, ou um peso como um halter. Deixa eu pegar um peso aqui para que você possa entender. Você começa a fazer uma série de repetições aqui. Digamos que eu vou fazer um exercício aqui para bíceps, tá? Aqui, eu vou fazer esse exercício aqui. Isso aqui é uma repetição, 2 repetições, 3 repetições. O que é a falha? Digamos que lá na minha ficha de treinos tenha para eu fazer 3 séries de 8 repetições. Tá escrito assim. Aí eu faço uma, presta atenção aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estou chegando na última, 8. Show. Fechou. Eu tinha que ter feito 8, eu escolhi um peso tá relativamente pesado, eu fiz 8. Eu cheguei na falha aqui,
Eu, aqui, com esse peso, cheguei na falha? Eu preciso da sua interação, então me responde aqui. Cheguei na falha ou não cheguei na falha? Por que é importante você entender esse conceito? Porque talvez aqui esteja um dos principais erros que você comete na hora de treinar. Ó, não chegou na falha, não chegou. Por que eu não cheguei na falha? Por quê? Porque eu conseguiria fazer uma 9ª repetição, uma 10ª, uma 11ª, uma 12ª. Eu conseguiria fazer mais repetições. Então eu já começo a entender o seguinte, ó, se eu acabo uma série e eu ainda posso fazer mais repetições, isso significa que eu não estou na falha. Por mais que seja um pouquinho difícil, por mais que você já esteja queimando. Agora, esquece isso, você já acertou. Agora a gente vai para outra parte. Eu vou chegar na falha. Vou pegar o mesmo peso aqui. Digamos que eu tô lá. 7, 8, 9, e aí eu vou fazer aqui, ó. 10. Isso aqui. Chegou na falha? Eu fiquei insistindo para fazer mais uma repetição e não consegui. Isso aqui é a falha. Mas a minha pergunta vem agora. E se eu fizesse isso aqui, ó? Tô aqui próximo, ó. Eu cheguei na falha, mas eu consegui fazer mais 2 repetições. E aí? Isso é falha. Será que é mesmo? Se eu conseguir fazer com a ajuda das minhas costas outras repetições? Quem acha que é falha e quem acha que não é falha porque eu consegui fazer 2 a mais? Ó, sim, chegou. Aí não chegou. O aval aqui chegou, não chegou. Aqui já é importante. Aqui, cara, isso aqui é demais. Por que é demais aqui? Vocês viram que isso aqui já gerou uma confusão. Aqui a gente pega vários conceitos da musculação e traz tudo aqui para esses poucos segundos. Isso aqui vai mudar os seus resultados. Sabe por quê? Porque sim, eu cheguei na falha. Eu cheguei na falha. Essa foi a falha que a gente busca. Ué, mas se você ajudou, isso aqui é a falha técnica. Eu não quero que você chegue nesse momento da roubada. E a questão aqui não é nem que você vai se machucar. Claro que existe um risco, mas o nosso corpo ele não é assim tão frágil como muitas vezes a gente pensa. Se você fizesse essa ajudinha aqui, cara, eu não sei você, mas, por exemplo, eu sou um cara treinado, eu não vou me machucar com isso. Eu não vou. Mas a pergunta que fica é, para que fazer isso? Eu quero trabalhar o que nesse exercício? É o meu bíceps. Ou não é? É. Os flexores de cotovelo aqui. Se eu fizer uma repetição a mais, eu estou recrutando aqui a musculatura da minha lombar. Estou mudando biomecanicamente o exercício para conseguir fazer mais uma. Então, isso aqui não vai me trazer um benefício a mais. Então, é desnecessário. E por que eu falo que a gente pega vários conceitos da musculação? A gente tem um medo instaurado nas pessoas que é, ai meu Deus, será que eu consigo chegar até a falha? Eu tenho medo de chegar até a falha. Tem alguém aqui que está assistindo agora que já teve medo ou que tenha um certo receio de chegar na falha? Tem alguém aqui? Tem que ser sincera, só falar assim, ó, eu tenho ou eu já tive. Fala pra mim, porque eu recebo muitas mensagens do tipo, ai, mas será que é seguro? Será que não me dá medo? Eu tenho um pouco de receio, eu tenho medo. Ó, a Lediane falou, eu tenho medo. A Monique falou, eu tenho. Qual que é o medo? A Adri já meteu, eu não tenho medo. A Elisângela tem medo também. A gente fica pensando às vezes que falha, talvez seja até pelo nome, né? Falha, a gente associa a algo ruim, do tipo, meu organismo vai falhar. Eu vou ter um piripaque. Não. A falha que nós buscamos é essa falha com técnica. Então, você tem medo de fazer uma repetição? Não, né? Você tem medo de fazer 2 repetições? Não. Você tem medo de fazer 3 repetições? Não. Por que você vai ter medo de começar a cansar, prestando atenção no seu movimento, e de repente vai chegar o momento que você vai tentar e não vai dar? E sabe o que você faz nesse momento quando não dá mais?
Para. Tá tudo certo. Porque você colocou o estímulo que precisava na sua musculatura. Ah, William, mas peraí. William, você está me mostrando num exercício de bíceps, aí é tranquilo. Eu quero ver você fazer isso num exercício de perna. É o mesmo raciocínio. Quer ver como é o mesmo raciocínio? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse aparelho aqui, deixa eu ver. Tá vendo aqui o aparelho, né? Esse aparelho aqui é o... Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para você. É o Belt Squat. Deixa eu só botar o mesmo peso de cada lado aqui. Aqui, ó. O raciocínio para cá é o mesmo. Tá dando para ver bem aí? Eu acabo ficando um pouquinho longe. Eu acho que os comentários não atrapalham, né? Ó, vamos lá. Ó, se eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um RDL. Ih, barulhão. Eu vou fazer aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais para cá. Vou fazer aqui um RDL, tá? Ó, pegar o peso. Aqui, ó. O movimento que eu vou fazer, ó. Flexiono um pouquinho o joelho, bumbum lá para trás, o RDL. Tô fazendo um movimento. Tenho medo de fazer esse movimento aqui? Não. Tô fazendo uma, tô fazendo duas e eu vou fazendo um movimento bem feito. Técnica sempre. 3. Vou fazendo aqui. 4. Parei. Estou longe da falha. Não tem problema nenhum. Agora, isso é uma série válida? Não é. Eu preciso chegar mais próximo da falha. Se eu fosse chegar até a falha aqui, eu ia manter a mesma técnica da primeira repetição. A mesma. Então eu continuo com o mesmo capricho. O mesmíssimo. 5, ó. 6. 7. 8. Ó, tá ficando difícil. 9. Muita gente para agora, tá? Quando começa a ficar difícil, isso não é falha. 9. 10. 11. Ó. Cheguei no máximo que eu conseguia. Eu não quero chegar naquele ponto que eu tenha que começar a fazer o movimento errado. Não. A gente não precisa prolongar a série fazendo o movimento errado. Então eu pergunto, de novo, qual que é o seu medo? Qual que é? Se você está caprichando no movimento, qual que é a diferença da primeira para a última repetição em questões técnicas? A primeira vai machucar você? Não vai. A quinta vai machucar você? Não vai. A 11ª que eu cheguei agora vai machucar você? Não vai. É claro que você vai ligar um botão e desligar esse botão? Não. Mas você vai treinando, vai prestando atenção nisso. Opa, peraí, eu estou fazendo aqui, ó, o afundo. Opa, o meu movimento ele tá bacana. Acho que eu consigo mais uma. O movimento tá bacana. Acho que eu consigo mais uma. Aí eu vou ter que fazer tudo errado para continuar. Para. Você vai pegando essa confiança, vai se descobrindo e vai ver que esse medo de treinar até a falha, ele não tem nem pé, nem cabeça. Coisa que eu ia falar, nem pé, nem cabeça. Ele não tem nem pé, nem cabeça. Ele não faz sentido. Começa a perceber isso? Porque você vai manter a sua técnica de movimento sempre. Você nunca vai negociar a sua técnica de movimento. Agora, ficou entendido o que é falha? Falha técnica e o outro nome você nem precisa nem saber, mas é a falha concêntrica, que é na hora que você tenta levantar o peso, que a gente chama de fase concêntrica do movimento. A hora que você tenta levantar o peso, não deu mais, parou. Preciso saber se ficou entendido o que é falha aqui. Mas tem que ficar entendido, senão não tem como passar adiante, não tem como passar. Ficou entendido? T. Silveira, ela vai amar. Ó, temos um homem aqui, ó. Já sei o que vou dar de presente para minha namorada, isso é fundamental. Olha, vamos bater palmas. T. Silveira 22, cara, parabéns. Parabéns mesmo, tá aqui, parabéns. É isso que nós precisamos. Ó, ficou entendido, ficou super claro, maravilha.
Maravilha. Palminhas pro T Silveira 22. E agora... Pô, tô aqui, né? Já fiz força 2 vezes. Deixa eu tomar um golinho d'água. Que homem. Tá. Ficou entendido o que é falha. Agora, todo mundo entendeu o que é falha, né? Como que o músculo nosso se desenvolve? Como que ele cresce? De forma resumida, tá? A gente não vai entrar aqui em pormenores bioquímicos, mas a parada é a seguinte. Sua célula muscular, ela sente a tensão. Quando você faz essa força aqui, ó, levanta o peso, você emite uma tensão lá para a célula muscular, ela detecta, opa, tem alguém aqui fazendo força. E ela começa a gerar um monte de reações químicas lá dentro da célula que gera essa hipertrofia. Não é aquela baboseira lá de, a gente machuca o músculo e depois ele se recupera um pouquinho melhor. Não é isso, tá? O músculo não cresce por causa das microlesões musculares. Talvez você já tenha ouvido falar dessa teoria aí, que parece fazer todo sentido, né? As microlesões, o treino causa microlesões. E aí o corpo se adapta e fica um pouquinho melhor para novas microlesões. Não, não é isso. É por causa da tensão muscular. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Até acontecem microlesões, mas o músculo não cresce por causa das microlesões. Ele cresce apesar das microlesões. Cresce por causa da tensão. Maravilha. Agora é o seguinte. Como que é o momento onde eu mais estimulo o meu corpo, as minhas células musculares, as minhas fibras musculares, a sentirem mais tensão? Qual que é o momento? É principalmente no final da série. Imagina só o seguinte, eu peguei um peso aqui, um peso que eu consigo fazer 12 repetições, tá? Aqui, ó, eu consigo fazer 12 repetições de elevação lateral. Se eu pegar esse peso aqui e fizer o seguinte, ó, 1, 2, 3, eu consigo fazer 12. Parei. Descanso, 1 minuto. Volto a fazer. 1, 2, 3. Descanso. 1 minuto, faço mais 3. Eu somei 12 repetições. 12 repetições com esse peso. Vai ter o mesmo resultado do que se eu fizer 12 repetições direta, chegando aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 aqui. E aí? Eu fiz o mesmo peso e as mesmas 12 repetições. Em teoria, eu deveria ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado ou não? E aí? Não vai. Mas é o mesmo peso. O músculo fez força pelo mesmo número de repetições para levantar o mesmo peso, William. Que não vai dar certo desse jeito? É porque o seu músculo ele sente mais essa tensão quando ele está chegando próximo do máximo dele. Então essas 3 repetições iniciais, elas não são consideradas repetições estimulatórias. Você não vai conseguir estimular bem o seu músculo para ele se desenvolver nessas 3 primeiras, se você parar. Então você já começa a entender o seguinte, opa, eu preciso levar, então, a minha série lá pelo fim, pelas 11, 12 repetições, que é o próximo do máximo. No caso, eu estou falando de 11, 12, para dar o exemplo com esse peso. Se eu tivesse com o peso mais pesado, poderia ser 8, poderia ser 6. Se eu tivesse com o peso mais leve, poderia ser 14. Mas entenda que é levar o seu músculo próximo do máximo, próximo do quê? Da falha, ou até a falha. Porque isso gera uma tensão no músculo. O músculo percebe essa tensão, ele se desenvolve ficando mais forte e crescendo mais. Ficou entendido isso? Ficou entendido. Essa parte é simples, né? Maravilha. Agora, o que acontece na musculatura se você chega na falha, que é realmente... A falha não é próximo da falha, eu estou falando na falha. A falha é o momento que você... Não o momento que eu parei aqui, ó. É se eu ficasse insistindo para ir mais uma. É quando eu pego o peso e aquele exemplo inicial. Eu tô aqui, ó. Fiz uma, ó. Fiz 12 e tô aqui, ó. Isso aqui é a falha, ó. Tô tentando. Isso é a falha.
Isso é uma série estimulatória, mas o problema, não é que nem o problema, a recomendação é para que você não chegue nesse ponto a todo momento. Por mais que funciona. É seguro? É seguro. Agora, em todas as séries do treino, você chegar nesse ponto, faz o quê? Dá um belo de um estímulo? Dá. Agora, gera muita fadiga. Ah, William, mas eu não tenho que fadigar o músculo? Sim, você tem que chegar próximo do seu máximo, tem que ter um alto grau de esforço, você tem que realmente fazer com gana. Agora, fazer isso em toda a série do treino vai fazer com que você fique tão fadigada que você acaba tendo que reduzir as cargas ao longo do treino, o tempo todo. Porque não há tempo hábil para você se recuperar de uma série efetivamente feita até a falha. Então você já desconfia daquelas pessoas que falam: fiz 3 de 15 até a falha. Não, cara, você não tem nem ideia do que é a falha. Essa pessoa não faz ideia. Porque não tem como você fazer 15 até a falha, manter o mesmo peso, descansar às vezes 1 minuto, fazer uma outra série até a falha com 15 de novo, descansa 1 minuto e vai lá. Isso é humanamente impossível. Uma pessoa que consegue fazer isso não é porque ela é bem treinada, é porque ela treina muito errado. É muito comum as pessoas mais iniciantes terem até uma dificuldade de chegar nesse ponto, de chegar na falha. É mais difícil. Por quê? Porque ela não tem essa experiência toda, todo o sistema neural dela não está treinado para isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que treina há 6 meses vai fazer uma série até a falha. E eu, que treino há 20 anos, vou fazer uma série até a falha. Cada uma com o seu peso, tá? Eu vou conseguir exigir muito mais do meu corpo para chegar nesse ponto do que essa pessoa. Ela vai dar o seu máximo, mas o máximo dela ainda fica um pouquinho aquém do que ela vai conseguir imprimir nessa série, do que ela vai conseguir se doar nessa série. Consegue entender? Consegue perceber isso? É por isso que às vezes tem muita mulher que é enganada achando que um treino mais avançado é um treino cheio de firula. Um treino cheio de firula. O meu treino, por exemplo, o meu treino que eu faço, eu treino há 20 anos, cara, o meu treino é o treino igual que eu faço das cascudas. O mesmo treino das cascudas. Só que por que funciona para mim e funciona para elas também? Porque eu consigo imprimir uma belíssima intensidade em cima desse treino. Elas também. E quem é nova, cascuda nova, por exemplo, vai aprendendo a fazer isso. Vai aprendendo. É por isso que não adianta você simplesmente pegar uma ficha de treino e só seguir. Lá na academia, o estagiário passou um monte de exercício aleatório para você e você vai lá e segue e fala assim: eu tenho aqui um monte de exercício conjugado. Cara, que bosta, velho. Que bosta. Eu tenho um monte de exercício. Eu tenho aqui, 4 desse, 4 daquele, 4 de 15. Nossa, tem um monte de exercício. O meu tem agachamento, tem elevação pélvica, tem leg press, tem cadeira extensora. Meu treino deve estar uma maravilha. Não é isso que faz a diferença. Por isso que treina não tem resultado. Por isso que não muda o corpo. Porque não basta seguir esses treininhos aleatórios desse jeito. Se você não sabe como que você precisa colocar o esforço em cada série e como que você progride, porque você pode pensar, então é só chegar próximo da falha. Não, eu preciso, a partir disso, eu tenho aqui uma série válida. Show, cheguei ali, bem pertinho da falha, eu tenho uma série válida. Agora, como é que eu vou fazer a progressão disso ao longo do tempo? Porque o resultado vai estar aí, através dessas séries próximas da falha, junto com a progressão que eu vou fazendo da maneira correta. Nós temos uma aula no Definição Extrema só para mulheres, chamada Progressão de Cargas na Prática. Lá tem tudo ensinado. Então você precisa estar atenta nisso. Não é o papo de hoje, não é progressão, mas só para trazer uma luz para você de que muitas vezes a musculação não é só seguir uma ficha de treinos. Na verdade, nunca é, né? Então você começa a perceber que assim, beleza, já aprendi o que é falha, eu não preciso ter medo da falha, e se eu for a falha em todas as séries do treino, eu posso complicar os meus resultados, porque eu não vou conseguir ter um ganho de força e vou gerar uma fadiga muito grande no meu corpo.
Qual que é a solução para isso? Nunca chegar na falha. Não, não é isso. Não é isso. Nós já temos olha que interessante isso, nós já temos diversas pesquisas científicas que analisaram a proximidade da falha, mas a proximidade real, tá? Da falha com a falha. E essas pesquisas mostram claramente para nós que eu não preciso da falha em si, mas eu preciso da proximidade da falha. O que é essa proximidade da falha? Eu tenho um medo gigantesco. Tem gente que tem medo da falha, né? Eu tenho um medo gigantesco de trazer essa informação aqui para você, porque pode ser que isso confunda. Pode ser que isso confunda, porque quando você começa a fazer uma série, por exemplo, eu vou repetir a série aqui, ó. Eu quero narrar essa série com você aqui, tá? Vamos lá. Quero narrar essa série com você. Eu consigo fazer aqui, que tem 100 e poucos quilos, eu consigo fazer, sei lá, umas 15 repetições mais ou menos. Eu quero narrar, porque eu vou narrar o que vai funcionar numa série. E eu preciso que você preste atenção nisso, porque o raciocínio que eu vou colocar aqui depois, o que você vai aprender aqui depois, é o ponto alto da aula. É o ponto alto. Então presta atenção nisso, tá? Presta atenção. Técnica sempre, vamos lá. 1, 2, 3, até agora tranquilo. 4, 5, até agora tranquilo. 6, 7, até agora começou a ficar um pouquinho mais difícil. 8, ó, começou a ficar mais difícil. 9, começou a ficar difícil. Ó, tá difícil. 10, tá difícil. Muita gente pararia agora. 10, foi. 11, tá bem difícil. 11, nunca compromete a técnica. 12, 13, 14, não falhou ainda, não falhou. Foi 15, não falhou. Ó, eu falhei na 16ª. Você percebeu que eu fui narrando aqui. Na 10ª estava difícil. Na 10ª estava difícil. Se eu tivesse simplesmente parado na 10ª, achando que eu estava próximo da falha, eu fiquei 5 ou 6 repetições longe da falha. Essa série que eu fiz, caprichando na técnica, com um bom peso, mas ficando longe da falha, ela foi estimulatória para os meus músculos? Responde aqui, quem acha que foi e quem acha que não foi. Quem acha que foi e quem acha que não foi. Foi estimulatória ou não foi? Para me fazer evoluir, para me gerar mais massa muscular, ela foi ou não foi? A Cida tá achando que sim. A Val tá achando que sim. A Shelly tá achando que sim. Todas estão achando que sim. Caceta. Não, cara. Não, velho. Não foi! Não foi! Não foi! Não foi. Sabe por que não foi? Cara, eu consegui fazer 15 repetições. Se eu fiz 10 e parasse a série na 10ª, cara, olha, são 33% de série praticamente. Eu fiquei 5 repetições longe da falha. Isso não é estar próximo da falha. Ela não foi uma série estimulatória, mesmo com uma técnica perfeita, mesmo com um peso pesado, mesmo eu tendo me esforçado, sentindo pegar. Ela não foi uma série estimulatória. Ela não foi, meu Deus do céu. Porque eu fiquei 5 repetições longe. Quando eu falo, e agora, é óbvio, né? Eu não tinha dado essa informação. Quando eu falo próximo da falha, é 1,
É 2 ou, quiçá, talvez 3 repetições. Mas é normalmente 1 ou 2 repetições longe da falha. Então é quase até a falha, mas não é na falha. Não é quando começa a ficar difícil. Não é. Então isso aqui é fundamental, porque várias de vocês falaram que sim, mas não. E sabe por que vocês falaram que sim? Porque muitas vezes você vai treinar e você chega nesse ponto. Você pensa, não, eu tô aqui, nossa, eu tô dando o meu máximo. Eu tô. Mas e se eu estivesse lá do seu lado e falasse assim, ó, não para agora, faz mais uma. Você fazia? Não para agora, faz mais uma. Você faria? Não para agora, faz mais uma. Você faria? Não para agora, faz mais uma. Você no capricho faria também. É isso que nós precisamos. Agora, como que você vai saber que é estar próximo da falha 1 ou 2 repetições? Como que você vai saber? Chegar nesse ponto aqui que eu cheguei, como é que você sabe disso? É aí que vem o uso inteligente da falha. Percebe? Exemplo. Se você fosse fazer aqui 3 séries, eu não diria para você falhar o máximo na primeira série. Por quê? Porque você estaria num ponto de uma fadiga muito elevada. Mesmo que você tivesse feito um bom aquecimento e tudo mais. Agora, se você vai fazer essas 3 séries, eu falaria para você, chega bem próximo da falha. Ah, olha, mas eu não sei bem o que é o próximo da falha, talvez eu erre. Talvez você erre hoje, mas a gente está em constante evolução. Aí você faria aqui a primeira série, digamos que, pegando esse meu exemplo, você fez aqui, ó, pum, pum, digamos que você fez 10, tá? Descansou, foi lá, pum, segunda série, fez 11. Você acha que está próximo da falha. Agora, na última série, você vai até a falha. Então, na última, você ia perceber, 15, 16. Peraí, se eu cheguei na falha, na última série eu consegui fazer 16, isso significa que a minha primeira série e a minha segunda série não estão próximas da falha. Aí você, já se conhecendo melhor, vai fazer o quê? Vai anotar isso? Vai lembrar disso? Eu não usaria a cabeça para isso, eu usaria o bloco de notas do celular. Para quê? Para que na próxima semana você saiba, opa, peraí, com esse peso eu consegui chegar na última série, eu fiz 15 repetições. Então agora na primeira, ou eu vou aumentar um pouquinho o peso, ou eu vou fazer 14, 15, 13, chegar mais próximo da falha. Percebe como é importante você ter o conhecimento para aplicar na hora do treino e agora cai por terra aquela bobajada. Ah, mas eu preciso ter um personal trainer do meu lado. Velho, tem gente que tem personal trainer, o personal trainer nem sabe dessas informações. Quando é que você foi ensinada disso na academia? Quando? Quando que você foi ensinada disso? Por isso que essas fichinhas de academia, esse atendimento é uma porcaria. Você pode pagar personal trainer presencial, paga caríssimo lá, paga. Você vai ver se você vai ter esse tipo de resultado. Não é porque o cara tá lá falando, vamos lá, lindona, mais uma repetição, bora, vamos esmagar, aperta esse glúteo e trava esse abdômen. Cara, não é isso que funciona. Não é isso que funciona. Começa a perceber como é importante entender de treino, e eu não quero que você se torne uma expert em treinamento, não. Você, como pessoa que usufrui da musculação, precisa ter esses conhecimentos para treinar e funcionar. Porque daqui a pouco você está ali, cansando, faz 10 repetições e acha que está funcionando, e não está funcionando, não vai ser uma repetição estimulatória. Entende? Não vai. Começou a perceber como é totalmente seguro? Agora, eu vou falar umas obviedades aqui. Você vai chegar na falha num agachamento livre, com a barra nas costas? Não. Sozinha? Não. Mas olha que bacana, a gente sabe que chegar próximo da falha funciona. Então, quando você sentir que está perto do seu máximo, você para a série. Quantos exercícios na musculação seriam
perigosos para chegar até a falha sozinha. Quantos? Cara, agachamento livre, supino com barra, que é outro que você, se não tem ninguém ajudando, você fica travada. Qual mais? Porque se você estiver fazendo aqui, ó, qual que é o problema? Tô fazendo aqui, ó, um bíceps, cheguei na falha, solta no chão. Tô fazendo aqui um recuo, ó, cheguei na falha, ó, aqui, ó, não consigo subir, solta no chão. Tô fazendo o afundo, tô fazendo. Não consigo mais subir, solta no chão. Tô fazendo agachamento búlgaro, não consigo mais subir, solta no chão. Tô fazendo leg press, trava, empurra com as mãos, travou o aparelho. Tô fazendo o stiff, o RDL, trava, solta a barra. Tô fazendo a puxada. Começa a perceber que mais de 99% dos exercícios na musculação são extremamente seguros para você chegar até a falha. É só o agachamento livre, que eu nem quero que você chegue até a falha, e o supino com barra. É isso. Porque você vai ter atenção, ter o controle técnico para não negociar a parte técnica e vai se desafiando para chegar próximo do máximo. E vai construindo isso semana após semana. Cara, isso é tão bonito. Eu acho tão mágico isso. Porque isso é tão democrático. Você não precisa ter uma babá do seu lado. O Luca precisa de uma babá do lado. Agora com 1 ano e meio. Você não precisa. Baba Trainer não precisa. Eu quero saber se tem alguma pergunta aqui, ó. Olha a Vanessa ali, ó. Já teve um baita resultado, a Rávila. Me lasquei porque nunca cheguei na falha. Lá no módulo de preparação, que eu encho bastante o saco das minhas cascudas, tem lá uma aula de falha na prática, explicando tudo. Inclusive tem eu fazendo agachamento lá, mostrando... Isso que eu mostrei para vocês aqui, tudo muito detalhado lá dentro também. Tem algumas cascudas que passa batido, não olha, eu sou muito chato, sempre falo, se prepare antes de treinar, faça o módulo de preparação, isso é fundamental. Vamos lá. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Eu não consegui ler nada, tá, dos comentários aqui, até porque eu estou um pouquinho longe, apesar de eu ter uma visão muito boa. Se tem alguma... Ó, quem tá falando que nunca chegou na falha vai chegar hoje, que não vai fazer isso no agachamento com a barra nas costas. Você vai em outros exercícios experimentando. Vai sentindo essa sensação, vai se desafiando, vai vendo como isso é seguro, como é possível. E mais uma vez, nós não queremos a falha técnica. Eu não quero que ninguém faça isso aqui, ó. Ninguém vai fazer isso aqui, ó. Ah, vou fazer... Eu tô com elevação lateral porque é mais fácil para mostrar para você, ó. Tô fazendo aqui, ó. Tô chegando próximo do máximo. Ai, eu acho que dá mais uma. Ai, eu acho que dá mais uma. Cara, eu não quero isso. Aí depois, o pessoal lá da academia vai ter que fechar as janelas para você não sair voando. Não é isso. Não quero borboletas aí. Não tá dando? É o estímulo que nós queríamos para aquela musculatura. É isso. A Gabi perguntou, quanto tempo de descanso entre uma série e outra? Gabi, isso varia do tipo de série, do tipo de exercício, do tipo de número de repetições e intensidade que você está fazendo, da proximidade da falha que você chega. Então, tem inúmeras variáveis, né? Exemplo, um exercício de tríceps. Pode ser que 1 minuto e meio esteja show para uma série de 8 a 10 repetições. Pode ser que num exercício como um agachamento, você fique 3 minutos descansando. Então, isso aí depende de algumas variáveis, tá bom? A Gi Costa, quando vou saber a hora certa de subir a carga? Aí é outro assunto. Se você quer ter tudo organizado, vire cascuda, porque aí você vai ter resultado, você vai saber a hora de fazer tudo. Vire uma cascuda no dia 17. Mas a aula de hoje é sobre falha. Não tem nada a ver com progressão de cargas, que é outro papo, é outro assunto bem detalhado também, que precisa ter um controle, que infelizmente vocês não são orientados na academia, por isso que é uma porcaria esse treino, então é outro papo, tá? A Grazi perguntou, e a questão do peso para isso? Como assim a questão do peso, Grazi? Não entendi.
o peso para isso? O peso que você vai utilizar depende da sua força para manter uma boa técnica e aquele número de repetições que está prescrito. Simples assim. Só se você está perguntando sobre treinar em casa. Seria isso? É o mesmo tipo de estímulo, no caso, em casa, tá? Só que daí você vai precisar de pesos alternativos, se você não tem pesos em casa. Você pode fazer peso, por exemplo, com... eu não tenho aqui. Com produto de limpeza, com água dentro, com areia dentro, com brita dentro, com areia e água. Tem diversas possibilidades, tá bom? A Tati perguntou quantas repetições se deve fazer em cada exercício. É outro papo também, tá, Tati? Não existe um único número, é outro papo que depende de estratégia, depende do tipo de exercício. Também não tem assim uma resposta, é 8, é 10, é 8 a 10. Não tem isso também, tá? Sobre falha, alguém tem aqui alguma dúvida? Deixa eu ver. A Fabi também, Quantos exercícios devo fazer para um bom treino? Fabi, cuidado, tá? A Fabiana Nascimento perguntou isso. Sabe que isso é um problema gigantesco, né? Porque você está querendo montar o próprio treino. É a mesma coisa você chegar para um engenheiro e falar assim, quantos tijolos eu preciso para montar minha própria casa? Cara, como é que ele vai responder? Ele não faz nem ideia. Ele precisa de um planejamento, precisa fazer cálculos para isso, aqui é a mesma coisa. Você acha que faria sentido eu falar assim, 5 exercícios? Tá, mas e aí? Quais exercícios? Quantas séries em cada exercício? Quantas repetições em cada exercício? Quais os intervalos entre as séries em cada exercício? E quando a gente vai trocar esse treino para outros quais exercícios? Porque não é sempre o mesmo treino. Então é uma pergunta meio sem sentido. Pensa no engenheiro. Quantos tijolos para construir uma casa? Entendeu? É o mesmo tipo de pergunta. Por isso que é importante você colocar o seu corpo, se você preza pela sua saúde, pelos seus resultados, não quer perder tempo, nas mãos de quem entende da parada. E não tentar ficar montando o próprio treino. Tá bom, Fabi? A Rafinha perguntou, a falha é quando você não consegue mais fazer ou quando você chega ao seu extremo? Qual que é a diferença disso? Quando você não consegue mais fazer, você chegou no seu extremo ou não? Se eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais fazer. Cleison, existe diferença de exercício para crescer e exercício para definir? O que é o crescer? É aumentar a massa muscular. O que é o definir? É aumentar a massa muscular, só que com menos gordura. É exatamente a mesma estratégia, não tem nada de diferente. O que é diferente, no caso, é a alimentação. Mas a questão de treinamento, para quem quer perder 30 quilos, para quem quer ganhar 20 de massa muscular, é exatamente a mesma estratégia. Nós queremos, com o treino, estimular a musculatura. A gordura, ela não se perde com o treinamento. Não existe um treino para perder mais gordura. O que você vai conseguir perdendo gordura é através de um déficit calórico na sua alimentação. A gente vai ver mais sobre isso também no desafio. Vimos na nossa aula número 1, aqui na live 1 de aquecimento para o desafio, e veremos mais no desafio também. A cadeira é uma boa opção para começar a tentar chegar na falha? Amanda, todos os exercícios são ótimas opções. Todos, literalmente todos. Com exceção do agachamento com barra nas costas e com exceção do supino com barra para você não ficar presa. Agora, qualquer outro, é tudo igual. Eu acabei de exemplificar em vários aqui que não tem nem aparelho. Não precisa estar num aparelho, numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, numa cadeira abdutora. Não. Eu mostrei aqui com peso livre, mostrei agachamento, mostrei recuo, mostrei búlgaro, mostrei elevação lateral, rosca direta e por aí vai. Tem algumas perguntas que foram já faladas aqui. Por exemplo, aqui, a Rosana perguntou. Não, a Rosa, né? Rosa Luca Almeida. No treino de pernas, todos têm que chegar até a falha. Isso eu falei antes. É importante que você assista a live novamente para ver que eu deixei bem claro isso sobre chegar próximo da falha, sobre chegar na falha e também as recomendações. Tá bom? Gente, seguinte. Hoje temos Papo de Cascuda, 8 horas da noite. Com a Joana, cara, parece que ela fez lipo no corpo dela. É um resultado fantástico e ela traz tudo isso que a gente vem vendo no aquecimento, vem vendo no desafio,
tudo na prática. É muito bom ver na prática quem está tendo resultados. Eu sempre falo, né? Mulheres reais. Eu só trabalho com mulheres reais. Os resultados que eu mostro aqui, toda essa teoria aplicada e comprovada em mulheres reais. Tudo natural, sem tomar bomba, tudo com mulheres que nunca tinham tido resultado antes na vida, seguindo essa metodologia que eu estou ensinando aqui, aplicando e tendo resultados absurdamente incríveis. Não estou vendendo nada até o dia 17 de setembro, o desafio é gratuito, você pode fazer a sua inscrição no link do meu perfil ou comenta desafio aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado dessa live de hoje, aplica esses conhecimentos, se você precisa assistir novamente, assista novamente, porque sem fazer o que foi ensinado na aula de hoje é impossível ter resultado, é literalmente impossível ter bons resultados. Muito obrigado pela presença, nos vemos hoje às 8 horas da noite na live número 6 e amanhã ao meio-dia tem mais uma live ainda de preparação onde a gente vai ver os principais ajustes dos aparelhos da academia, porque não te ensinam também os ajustes para que você aproveite o melhor de cada exercício. Tá imperdível a live de amanhã também. Obrigado mais uma vez, um beijo, até 8 horas da noite hoje. Tchau, tchau!